Olá, Mães em Conexão, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar da neurociência. A neurociência e a relação dela com o transtorno, com o trauma, porque eu vivo buscando soluções, tá? Para que nós possamos ajudar as crianças, nossos filhos, os vizinhos, quem você souber. Porque esse vídeo é para toda a família, tá? Entender como funciona o cérebro da criança, certo? Então, muitas vezes a gente não sabe a origem do transtorno do filho. Por que essa criança desenvolveu a autoflagelação, a agitação, o TOD, né? A ansiedade, certo? E você, quando você começa a perceber isso, é porque a escola chamou tua atenção, né? A escola começa a mandar muitas queixas e você é obrigada, certo? Muitas vezes é obrigada a levar o seu filho a um especialista, porque até por um desencargo de consciência, né? Eu preciso levar, porque meu filho para mim é normal, mas na escola a professora está dizendo isso, que ele é isso, né? Então, o que eu faço com meu filho? Eu levo ele a vários especialistas e esse especialista me dá um diagnóstico, né? E aí, consequentemente, vem a medicação. E mesmo tomando medicação, mesmo essa criança sendo medicada, tudo direitinho, levado no especialista, sabendo que existe ali um transtorno, né? Identificado o transtorno, com a medicação ele não tem uma melhora, certo? Então eu vou falar para essas mães, certo? E para as mães que não são adeptas de medicação nenhuma, tá? Tem o diagnóstico, mas Rosélia, eu senti no meu coração que eu não devo dar. Então, mãe, o TDAH é um comportamento, é um transtorno neurocomportamental, certo? Ele é um distúrbio a partir de vivências dentro do lar, certo? Essa criança, ela fica inquieta. Por isso que é importante que você saiba como acontece o desenvolvimento do trauma, certo? Do transtorno, do distúrbio, das síndromes, certo? Porque em muitos casos são atitudes que nós devemos mudar dentro do lar para que a criança tenha um comportamento mais tranquilo, seja mais calma, tenha mais serenidade no seu agir, na impulsividade, certo? Então, muitos traumas, muitos transtornos, eles são desenvolvidos lá no útero, tá? Então, essa criança sente todas as emoções que a mamãe sentiu, a mamãe foi rejeitada, muitas vezes foi traída, foi abandonada, e essa criança, ela já nasce com uma dessas feridas emocionais que a gente chama, ou essa criança, ela desenvolve um trauma durante os primeiros 7 anos. Então é importante que você identifique como foi, qual é o trauma e em que momento foi desenvolvido. Porque tem muitas coisas que a gente não dá atenção, que são simples e que, se ressignificadas a tempo, essa criança pode ter uma vida tranquila, aprender tranquilamente, sem se comparar a outras crianças, sem se sentir diferente das outras crianças, certo? Porque às vezes a gente foca tanto nos sintomas que esquece que essa criança tem habilidades que podem ser estimuladas e que essas habilidades cresçam. Por exemplo, se a criança gosta de jogos, né? De jogos de montar, não é carrinho da Hot Wheels, mas também da Hot Wheels, os carrinhos para meninos, se eles gostam de fazer pista de carrinho, eu digo que pista de carrinho é pura matemática, entende? Porque ele faz todo aquele trajeto, certo? Então tá trabalhando geometria, né? Tá trabalhando com medidas também, certo? Quando ele conta carrinhos, quando ele faz todo o trajeto de virar, seguir em frente, entende? Isso é importante. Mas também tem os monta-montas, que eu troquei por, não é Hot Wheels, é Lego. Tem outro nome parecido com Hot Wheels, mas esse é muito parecido,
com Lego, certo? Que eles montam, compra as pecinhas e vão montando. Então, se o desenho, tá? Se a criança se interessa por desenho, por pintura, por quebra-cabeça, qualquer que seja, por massinha, simplesmente fica brincando com as coisas da cozinha, investe nisso, mãe. Se essa criança passa 5 minutos, 2 minutos que seja, concentrada em algo, preste atenção durante o dia, que é muito importante que você descubra uma habilidade que ela possa se concentrar, certo? Isso é neurociência, é você buscar técnicas e descobrir como funciona o cérebro dessa criança, tá? Para poder você investir naquilo, porque a gente sabe que cada caso é um caso. Por isso que eu digo, cada ser humano que tem trauma ressignifica de um jeito. Às vezes uma pessoa passa por um assalto e no outro dia vai trabalhar e volta sozinha no mesmo horário, como se nada tivesse acontecido. E outra pessoa não, nunca mais quer sair de casa, entende? Por quê? Porque cada cérebro reage a uma situação, a um acontecimento de forma diferente. Por isso que nós temos hoje as neurociências para ajudar a entender como funciona o cérebro, certo? Então, o que é importante para mim não é importante para o outro. A gente também pode usar, em relação a nós mulheres, o parto. Uma tem uma experiência traumática, né? Outra não, entende? Certo? Eu não teria feito uma cesárea, por exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um parto normal, porque eu queria sentir a dor do parto normal e não queria ficar com aqueles pontos 20 dias, 10 dias na minha barriga, entende? Eu queria ter passado por aquela dor naquele momento e nasceu o bebê, já era. Do que ficar 20 dias, quarentena, sabe, com aqueles pontos, arrancar aquele curativo daquele jeito, pra mim foi traumatizante. E ter ficado com o bebê 42 semanas também pra mim foi traumatizante. Eu fiquei com as 2 gravidez que eu tive durante 42 semanas, porque o bebê, o meu é chamado de parto seco, certo? Então, e nós mulheres não temos partos? Não é normal ter um parto? Todas as mulheres, praticamente, aquelas que sofrem porque não tem, muitas vezes querem bebê, mas é normal a mulher casar, ter uma gravidez, né, e ter um parto. Então, a gente fica se perguntando, né, como é o parto de cada uma? Porque eu me perguntava antes de eu parir, de eu ter o meu filho, de dar à luz o meu filho. Eu ficava me perguntando como será o meu. E as mulheres ficam contando pra você e cada uma conta de uma forma diferente. Então, o trauma ele é ressignificado para cada um de nossos filhos de uma forma diferente, entende? Então, é preciso que você entenda como funciona o cérebro do seu filho no dia a dia, para que você possa ajudar essa criança, tá? A se desenvolver melhor na sala de aula. Então, em vez de você ficar se preocupando com as queixas da professora, investe no que o seu filho se interessa, no que faz ele ficar tranquilo e prestar atenção, concentrado. Isso é importante. Quando você começar a fazer isso, o primeiro passo, né? Aí você vai dar menos importância à cobrança da professora, certo? Porque quando você cobra do seu filho uma atitude de concentração, de atenção em sala de aula, ele se torna cada vez pior, certo? E é dito por especialista em criança, né? Em mentes, em cérebros. O doutor Augusto Cury, ele diz que cada vez que a gente cobra, cada vez que a gente dá um sermão ao nosso filho, ele acaba ficando pior. E não é isso que acontece? Quanto mais você fala com seu filho, mais pior ele fica, certo? Então começa a repensar nas suas palavras. Se você for colocar algo diante dele, falar com ele, fala de forma mais cadenciada, mais tranquila, mais serena, sem cobrança, sem exigir, sem autoridade, tá bom? Sem autoritarismo, tá bom? Então, e outra coisa, você quer saber mais sobre a minha terapia? Eu vou te explicar um pouco. Então, olha, é o seguinte, eu trabalho com base, eu sou psicopedagoga, programadora neurolinguística e estudiosa dos efeitos na natureza nos nossos filhos.
em como age em nós, tá? Eu gosto de abraçar árvore, eu gosto de levar eu gostava, né, levava, hoje o meu filho tem 14 anos, a gente não faz tanto, mas eu gostava de levar ele para fazer piqueniques, tá? De cavocar terra, de se balançar nas árvores, nos brinquedos. Eu moro próximo aqui ao Ibirapuera. Eu levava muito ele num parquinho que tem aqui perto, na praça, tá? Eu comprei bicicleta. Então, eu sou muito voltada para os estudos da natureza. Até que na creche eu implantei também o quintal, onde as crianças não levavam brinquedos industrializados, tá? E elas focavam sua atenção em joaninhas, em minhocas, tá? Em gravetos, em pedras, faziam castelos. Então, é muito importante que a criança tenha esse contato. A terra, gente, por si só, é um calmante natural, tá bom? Então, se você leva pouco o seu filho para a natureza, para o parque, leva mais vezes, tá? Compra argila, eu sei que suja muito, então eu espero que você faça isso num dia que você esteja em casa, tá? Argila, o ideal é levar no parque, mas se você não pode, o contato da argila com a mão, isso é calmante puro, tá bom? Da terra molhada com a mão, no pé, sabe? Abraçar a árvore, como eu já falei. A sua voz é um calmante natural para o filho. A sua voz é um calmante natural quando ela está calma. Você lembra quando ele era pequenininho que você balançava ele? Então, isso é importante. A sua voz é um calmante. Quando você passava a mão na barriga, certo? E dizia, oi filho, tá tudo bem. Ele tem essa sensação dentro da mente dele, do inconsciente dele. E isso acalma, desde que você esteja assim, com a voz calma. Porque se você grita, se você se irrita, você instala nessa criança o medo, tá? A insegurança. Então, a neurociência é um conjunto de técnicas, sabe? Que ajudam na tranquilidade e no entendimento de nós, mães, em relação à agitação do nosso filho. Então é importante que você conheça dessa forma, tá? E não tenha medo, mãe. Não tenha medo de fazer meditação, de conversar com ele, de dizer o que espera dele quando você estiver colocando ele para dormir. Conte história para ele. Esse contato com você é muito mais calmante do que um comprimido, certo? Do que uma ação química dentro dele de um remédio, tá? Então você busque ficar mais tempo com o seu filho, mas tempo de qualidade, certo? É muito importante que você sorria, que você seja feliz, que você assista desenho, que você brinque com o seu filho. Eu tenho uma foto minha arremessando um disco no Ibirapuera, quando eu ia com o Danilo, tá? É muito importante que você jogue bola com o seu filho, tá? É muito importante que você sente no chão da sala para brincar com a pista de carrinho, para desenhar com ele, tá bom? Então, o conjunto de neurociências é isso, tá? Quando você tem um leque de atividades que você pode ajudar essa criança a se equilibrar emocionalmente, tá? Eu uso também a programação neurolinguística, que é usar a palavra, certo? Na mente, contando historinhas para que essa criança possa eliminar o trauma, tá? O trauma que ele vive, que aconteceu, para entender e buscar com perguntas inteligentes o que aconteceu para que ele tenha esse comportamento, entende? Então, a partir de atividades de relaxamento, de conversa amigável, estreitando o vínculo com essa criança, a gente descobre, né? Eu descubro o que dói, onde dói, por que dói e quando começar a doer, certo? Então, eu deixo minha gratidão, meu muito obrigada a você que é mãe. Eu vou colocar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser saber mais, me chama pelo WhatsApp, vai lá conhecer o meu site ou me segue no Instagram, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.